Olá, estamos começando Mais Saudável, muito obrigada pela sua audiência. Hoje no programa vamos falar sobre a importância de cuidar da nossa saúde emocional. E um outro assunto que também pode estar relacionado às nossas emoções é a dor de estômago. Se você às vezes transita entre essas dores, desconforto abdominal, má digestão, refluxo, fica ligado. Mas antes, vamos começar o programa com a Mari, conhecidíssima nas redes sociais como Guria Natureba. Ela que está sempre aqui no programa ensinando receitas fáceis e deliciosas. Mari, o que você mostra hoje pra gente? Que tal aprender a fazer um pesto hoje? Receita que várias pessoas já me pediram lá no Instagram. Para fazer o pesto, vocês precisam de manjericão, bastante manjericão. Eu vou usar aqui um maço grande, que vai dar o equivalente a uns 3 punhados bem grandes. Então é só tirar as folhinhas do caule e colocar no liquidificador. Ou pode ser num processador caseiro se vocês tiverem. Vou colocar o equivalente a 1/4 de xícara de azeite de oliva, uma colherinha de chá ou meia colher de chá de sal. Sal é importante para manter o verde do pesto e também para realçar o sabor dele, além de conservar. Vou colocar um dente de alho que eu assei, já contei essa dica pra galera lá no meu Insta. Eu asso as cabeças de alho inteirinhas no forno por uns 40 minutos, depois coloco num pote, encho de azeite de oliva, cubro bem, coloco um pouquinho de sal e algumas ervas. Eu coloquei aqui alecrim e sálvia. Elas já até estão um pouquinho escuras porque esse alho já tá na minha geladeira há uns 15 dias e ele dura mesmo, tá, gente? Não precisa fazer toda semana. Eu costumo fazer umas 3 ou 4 cabeças de alho grande de uma vez só. Encho um pote como esse e vou utilizando à medida que eu vou fazendo molhos ou vou cozinhando, enfim. Eu posso utilizar esse alho assado sempre que eu quiser usar alho na minha culinária. E a vantagem dele é que fica levemente adocicado. Sabe a cebola quando a gente assa na churrasqueira? Então, ela não fica adocicada, perde aquela acidez forte que deixa a gente com um cheiro de cebola por dias. Com alho acontece a mesma coisa, ele fica cremoso e adocicado. Eu vou usar um alho assado para fazer esse pesto. Se eu fosse usar alho cru, eu usaria 1/4, só para não ficar muito forte. Então vou colocar nozes. O ideal é dar uma tostada nas nozes numa frigideira antes, sem óleo, sem nada. O calor da frigideira, o calor do fogo ajuda a dar uma aquecida no óleo, isso deixa ela mais aromática, mais crocante, mais gostosa. Então vai pro liquidificador, aqui tem mais ou menos meia xícara de chá de nozes. Então agora é só triturar. Tritura bem. Eu gosto do meu pesto mais pedaçudinho, assim, eu não gosto que ele fique 100% homogêneo. Então eu paro quando eu vejo que ele ainda tem pedacinhos de nozes visíveis. Então é só colocar num pote de vidro e regar com azeite de oliva. O azeite de oliva na superfície ajuda a manter o pesto conservado por mais tempo. Se quiser colocar mais uma pitadinha de sal, pode colocar, não tem problema. Esse pesto vai durar na tua geladeira 15, 20 dias. E tu pode ir utilizando em massas, lasanhas, no omelete, na tapioca, na torrada. Gente, faz tempo que eu não como torrada. Ah, se tiver umas outras ervas em casa, como sálvia, alecrim, salsinha, aquelas folhas da cenoura, pode usar para dar uma incrementada no teu pesto. Isso tudo não tem um sabor tão forte quanto o manjericão, claro, se usado em menor quantidade, então o teu pesto vai seguir sendo pesto de manjericão, mas vai ser mais volumoso. Quanto ao alecrim, eu colocaria no máximo um galinho de alecrim aqui dentro. Claro, sem o calho, né, gente? Só tira as folhinhas. E umas 2 folhinhas de sálvia. Assim o gosto do manjericão vai prevalecer. Até rúcula vocês podem colocar no pesto. E é isso, curtiram a receita? Se vocês gostaram, indiquem para os amigos. E a gente se vê lá no Insta. Prometo fazer várias receitas com esse pesto caseiro. A Mari sabe muito e o que eu mais gosto é a praticidade na hora de preparar as receitas. E durante essa pandemia eu comecei a curtir mais a cozinha. Claro que eu preciso ainda aprender muito, mas tem sido bons momentos criar e recriar alguns pratos que eu aprendo com a Mari e também com as nutricionistas, porque vocês sabem, a minha praia é comida saudável. Bom, agora nós vamos conversar com a psicóloga e psicanalista Cristiane Ganzo, que já está aqui comigo. Oi, Cristiane! Seja bem-vinda! Oi, Laura, que bom estar aqui contigo. É sempre muito bom conversar contigo e hoje sobre o autocuidado. Nós, muitas vezes, sabemos que as pessoas
se preocupam mais em cuidar dos outros do que com elas mesmas. Quais são esses sinais, assim, um alerta? Porque às vezes as pessoas nem se dão conta disso. Olha, Laura, top na linha da necessidade do autocuidado é o sono. Quando a gente começa a ter um sono muito entrecortado, acordar muitas vezes durante a noite e despertar cansado, sem aquela vontade de acordar, é sinal de que a gente está entrando num estresse. A gente tem também outros sintomas que são da ordem, por exemplo, da alimentação. Quando a gente tem diarreia, muitas vezes, quer dizer que a gente está em algum processo de perda, de luto, e a gente não se deu conta, mas a gente se sente perdendo as coisas. Então, esse sintoma de diarreia, os sintomas no corpo, Laura, eu diria que são o primeiro sinal de alerta de que a nossa vida emocional tá precisando de cuidado. É o corpo que dá o primeiro sinal, dor de cabeça, contratura, irritação, irritabilidade, né? O SOS Emocional, eu adorei, é o curso que tu estás ministrando online. É perfeito esse nome. Aí é o momento de buscar uma ajuda, que muitas pessoas demoram para isso, ou têm até preconceito. Laura, a gente escreveu o GAI, o Guia, é um e-book, o Guia de Alfabetização Emocional, exatamente nessa ideia de que o SOS é um pedido de auxílio, mas quem vai se salvar é o próprio sujeito, com as ferramentas de curação, da cura pela ação. A gente entende, Laura, que não há possibilidade de uma vida saudável se o sujeito não cuidar bem de si. Se a pessoa delegar esse cuidado para os outros, esse é o início de um relacionamento com relação à sua saúde de naufrágio. E de que forma a gente, então, pode fazer esse autoconhecimento, esse autocuidado? Existem várias abordagens, a psicanálise, terapia comportamental, cognitiva comportamental. Tens um método esse que, ao longo dos teus mais de 35 anos de trabalho voltado para a saúde emocional, que é o método Curação. De que forma? Explica um pouquinho para a gente. O método Curação, Laura, é uma colcha de retalhos de toda a minha trajetória. Eu venho da psicanálise, mas ele tem um ingrediente que é muito importante, que é da ação. Então, é o curar pela ação. O curar tem a ver com se expor, com refletir, com se oferecer, com conversar, com deixar com que as intempéries, os dias, o sol, o calor, a chuva, interajam conosco, ou seja, que a gente viva a vida se expondo, se oferecendo, conversando sobre o que nós sentimos. E nesse sentido, em especial agora, com esse isolamento físico, o online cresceu muito. Então, eu diria que a cura de nós, de cada dia, tem se dado, é necessário que a gente dê uma atenção amorosa para nós e que a gente se valha, Laura, dos instrumentos que nós temos aí, que no momento é a internet, ajudando largamente, como vocês estão fazendo agora aqui no programa. E nem todo mundo está tão preocupado com a sua saúde emocional. Muitas vezes as pessoas são tão preocupadas com outras questões. Por que é tão importante? Olha, Laura, eu diria que é muito importante para o convívio. Às vezes, a pessoa não está importada com a sua saúde emocional porque ela está imbuída de salvar os outros ou de coisas muito materiais, coisas muito concretas. Só que a saúde emocional é a base de tudo. Não adianta a gente ter conquistado coisas materiais se a gente não é capaz de ter um cuidado consigo e, portanto, com os outros. Então, muitas vezes, Laura, quem acusa que a saúde do outro não está bem é quem está sofrendo essa má companhia. Porque uma pessoa que não cuida bem de si não é uma boa companhia, não é uma companhia segura. É uma pessoa que cria problemas, às vezes, na maior das boas intenções, como as mães, por exemplo,
que estão sempre ocupadas com o bem-estar dos filhos e estão invadindo a privacidade dos filhos. E nessa pandemia, Laura, isso é o que está acontecendo muito, porque as pessoas estão em espaços diminutos, pequenos, e elas estão com um convívio super intenso e não se aguentam mais, porque é muita intervenção, é muita invasão. Então, a saúde emocional, ela é assim, a base do relacionamento, a base do respeito do espaço uns dos outros. Para que se tenha uma boa convivência. E mais do que nunca, é o buscar, de alguma forma, a ajuda. A tua experiência hoje online tem sido muito boa, que antes tínhamos muito preconceito em relação a isso e está dando certo. Olha, Laura, é uma surpresa, uma grata surpresa, o quanto a tecnologia tem nos aproximado e tem nos tirado do isolamento afetivo, porque nós estamos em isolamento físico, mas não afetivo. Agora, mais do que nunca, nós precisamos nos comunicar uns com os outros. A terapia online tem sido, para mim, assim, uma grata surpresa. Eu faço grupos online, eu faço sessões individuais, as pessoas estão, assim, muito agradecidas por poderem estar em qualquer lugar do mundo e estarem se emprestando esse auxílio, essa escuta, esse amparo emocional. Tem sido impressionante como funciona. É muito lindo de ver. Muitíssimo obrigada, foi um grande prazer e é sempre muito bom conversar contigo. E até breve. Beijo. Beijo. Gratidão pelo trabalho de vocês, de comunicação, dessas coisas tão importantes, Laura. Muito obrigada e até breve. E agora vem o nosso quadro Espaço Saúde. Em tempos de pandemia e de flexibilização do isolamento, o alerta é que se mantenha os cuidados necessários para evitar a transmissão do novo coronavírus. Afinal, ainda não temos vacina e os riscos de contaminação existem. Uma pergunta que tem sido feita é se realmente as pessoas que já foram infectadas estão imunes à doença? O médico infectologista do Hospital Divina Providência, Sidney dos Santos Júnior, fala sobre o assunto. A Covid-19, então a doença causada pelo novo coronavírus, é uma doença ainda muito nova, né? Nós temos apenas alguns meses que conhecemos esse vírus e, consequentemente, a doença causada por ele. Esse pouco tempo desde que o vírus foi identificado e que a doença começou a fazer parte do nosso dia a dia, determina que ainda existam muitas incertezas em relação à doença e em relação ao próprio vírus. Pessoas infectadas que tem doença leve, a gente sabe, e isso é um conhecimento que a gente já conseguiu consolidar de forma um pouco mais consistente, pessoas que têm doença leve costumam ser transmissoras do vírus pelo período de 10 dias, assim como aquelas pessoas que se infectaram e não desenvolveram doença. As pessoas que têm doença grave, pessoas que especialmente que precisam internar no hospital, precisam de internação em UTI, transmitem por um período mais prolongado, e esse período é de cerca de 20 dias. Contudo, uma das áreas de incerteza, embora a gente saiba esses períodos de transmissão, uma das áreas de incerteza que nós ainda temos é em relação ao quanto a infecção pelo novo coronavírus determina imunidade. É certo que algum grau de imunidade a pessoa adquire após a infecção. A questão é por quanto tempo essa imunidade ela persiste, né? Existem doenças que causam imunidade pela vida inteira. A gente não sabe se esse é o caso da doença causada ou do novo coronavírus. Então, na medida que existe esse grau de incerteza e de que a gente sabe também que existem pessoas que estão transmitindo o vírus mesmo de forma assintomática, é fundamental que, mesmo num período agora que a gente está observando aqui na região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul como um todo, uma diminuição da ocorrência dos casos, que todos mantenham as medidas preventivas, né? Especialmente aí questão de distanciamento, uso de máscaras, uso do álcool gel, evitar a circulação desnecessária. Então, mesmo num novo momento, essas medidas ainda são importantes e devem ser observadas por todos.
Muito obrigada. Bom, agora vem um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre alimentos que podem prejudicar a nossa digestão, dor de estômago, refluxo e muito mais. Já voltamos. Estamos de volta e agora vamos falar sobre má digestão, dor de estômago, desconforto assim na parte superior do abdômen, sintomas relacionados à dispepsia. Para falar sobre esse assunto, convidamos o médico gastroenterologista Guilherme Sander. Olá, tudo bom? Muito obrigada por estar aqui conosco. Oi, Laura, tudo bem? Prazer é nosso. Obrigado pelo convite, um prazer sempre conversar contigo. Dispepsia, só os médicos sabem o que é. Então, eu gostaria que inicialmente pudesse explicar o que significa dispepsia, que é um problema bem comum entre as pessoas. Na verdade, é um termo que a gente tem que usar, né? Não é só é um termo porque o popular, que é gastrite, ele está completamente incorreto, né? Porque a gastrite seria inflamação do estômago e que muitas vezes se encontra em endoscopia, em biópsias e causa muita confusão. Então, para não ter essa confusão, a gente usa mesmo o jargão médico correto, que é dispepsia. Dispepsia, do grego, é má digestão, simples assim. E engloba esses sintomas que tu comentaste, que é desconforto ou dor na parte superior do abdômen, sensação de digestão difícil e também o que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul de estufamento, né? E quais são as causas, principais causas? Assim, a gente pode definir com um conjunto de dois grupos, que são as causas orgânicas e as não orgânicas ou funcionais. Nas causas orgânicas, elas são menos frequentes, mas é o que todo mundo tem medo, né? Então, nas causas orgânicas se enquadraria úlcera, tumores, né? Ou algum tipo de má absorção, como na doença celíaca, intolerância à lactose, ou intolerância ao glúten. Essas são as causas orgânicas. Nas causas funcionais, né? Nas causas não orgânicas, temos uma variada gama de possíveis causas. São causas ainda em investigação, mas se enquadra nisso muita sensibilidade visceral, um excesso de sensibilidade no estômago, uma diminuição na motilidade gástrica, na motilidade intestinal, que poderia causar esse conjunto de sintomas. Neste não orgânico, a gente chama de dispepsia funcional e as causas ainda são investigadas, né? Ainda varia de pessoa para pessoa. Com certeza as emoções influenciam bastante também. Nós estávamos falando isso no programa hoje, no primeiro bloco, justamente como as emoções podem causar diarreia, uma série de dor de estômago. Por que isso? A gente agora está bem conhecido o eixo cérebro-intestino, as conexões nervosas, né? O maior nervo do corpo é o vago e boa parte do vago é para conectar o cérebro ao tubo digestivo. Então, a conexão descendente, né, do cérebro para o intestino, ela é muito conhecida. A gente compara, tem várias regiões do cérebro importantes nessa conexão. Uma delas é o tálamo, que faz uma filtragem do que a gente percebe. Então, quem está nos assistindo em casa, provavelmente sentado, não está sentindo a cadeira apertar a coxa, mas assim que eu falo, a pessoa começa a sentir. Por que isso? A sensibilidade está lá, mas o cérebro seria inundado de informações e a gente filtra o que é importante em determinado momento ou não. Então, quando a gente está mais depressivo, ansioso, há uma tendência desse filtro funcionar menos. E tanto as informações de dor quanto, né, de alguma sensibilidade visceral que não seria necessária naquele momento, ela acaba passando. Então, a pessoa tende a sentir mais o estômago. Quem é dispéptico funcional, ele tem uma tendência a sentir o estômago. Aquela informação que todo mundo tem, mas apaga, não percebe, não fica prestando atenção,
para o dispéptico funcional fica muito presente e a pessoa, né, sofre do desconforto por ter realmente a dor, mas por prestar atenção demais nela. Então, é um conjunto de sintomas em que a gente aborda em consultório e com o tempo a gente consegue resolver. 100% das vezes essas questões a gente resolve. Quando essa dor, esse mal-estar é recorrente, é claro, tem que buscar um diagnóstico, porque às vezes as pessoas vão automedicando, tomando um chazinho. Sintomas de curta duração, a gente não tem, nem teria como atender todo mundo, né? Porque são sintomas muito frequentes. A gente brinca que é um normopata, quem não sente nada, nenhum desses sintomas de vez em quando. Todo mundo tem. Claro que o sintoma ser mais persistente preocupa mais. Ou ter algum sintoma de alarme, que a gente chama. Está perdendo peso, se evidencia sangramento em algum local, tem um exame com anemia junto, né? Então, são sintomas de alarme. Agora, um sintoma de curta duração, claro que a pessoa pode não tentar resolver sozinha ou esperar que passe. Chamamos a atenção que chás, tem muitos chás que são, na verdade, não são tão inertes, né? Ou até têm funções no organismo, e muitos deles não só efeitos bons, como também, como qualquer medicamento, podem ter efeitos adversos. Por exemplo? Então, não se exceder também, né? A gente tem alguns chás, como o cava-cava, são chás que eram usados até para sintomas hepáticos e com o tempo se comprovou que eles são hepatotóxicos quando usados em muita quantidade. Babosa, né, que é a aloe vera, a gente também tem evidência que com o excesso ele pode ser danoso. Outra coisa que a gente chama atenção com relação ao sintoma digestivo é que chá muito quente, como qualquer coisa muito quente, incluindo café, chimarrão, temperatura, a gente não deveria engolir nada acima de 55 graus, 60 graus no máximo. E isso se enquadra nos chás também. Então, a pessoa começa a insistir muito nos chás, talvez ela possa estar fazendo uso de muita água fervente. Não o chá em si, mas a temperatura não ser a ideal para o tubo digestivo. E o chá de boldo, famoso? O chá de boldo, pouca coisa ruim acerca dele. Também não tem muita evidência que ele seja benéfico, mas pode, né, a questão de um líquido morno, acalmar um pouco. Então, não há nada contra ao uso. A gente chama atenção, realmente, para a temperatura. Em relação ao estômago, tem o chá de espinheira santa também, é um chá que diminui um pouco a acidez do estômago, ele comprovadamente tem um efeito benéfico. Ele é pequeno frente a alguns medicamentos que a gente tem disponíveis, mas é uma opção, né, para a pessoa fazer uso domiciliar antes de buscar um recurso maior. Então, não há nada contra. O que a gente faz, a ressalva é não exagerar e não tomar ele muito quente. E tem também uma bactéria, H. pylori, isso? Que causa também esse desconforto, dor, e que muitas vezes as pessoas até têm essa bactéria e não tem nenhum sintoma. Verdade. 50%, 60% da população tem essa bactéria. Na maior parte da população, essa bactéria não vai causar úlcera. Mas num estudo que nós conduzimos aqui no Hospital de Clínicas, né, já está publicado há algum tempo, ele é muito citado, inclusive, tá, em várias referências internacionais, se provou que mesmo naquelas pessoas com dispepsia funcional, um número delas, não todas, mas um número delas, ao erradicar o Helicobacter pylori, vão ter melhora. Então, é mais uma opção terapêutica que nós temos quando as de primeira linha não estão funcionando. Uma das possíveis causas poderia ser o Helicobacter pylori. Alimentos que prejudicam e que nos causam má digestão, dor de estômago. Mais comprovadamente, carne processada, carne que tenha nitritos. O que é carne processada? É carne que passou dentro de uma fábrica. Então, é enlatada, linguiça, né, embutidos, isso conservadas no sal, charque, são carnes que fazem, com certeza, bastante mal para o estômago. A gente também, como eu falei, tem que considerar
os alimentos na questão da temperatura, os líquidos, né? Então não tomar líquidos ferventes. E uma outra recomendação útil é a gente cuidar do horário da alimentação, evitar deitar de estômago cheio. Existem estudos mostrando que quem se alimenta, né, quem janta antes das 21 horas tem menor mortalidade, provavelmente porque acaba deitando de estômago mais vazio. Isso evita refluxo, aumenta a capacidade pulmonar, enfim, o motivo até não sabe ainda, mas populacionalmente se sabe que quem janta mais cedo se beneficia. Então, cuidar da temperatura, cuidar o horário, cuidar aqueles alimentos, né, gordura, excesso de gordura, bacon, carne processada. Esse seria no lado do malefício, seria para este lado. Muito obrigada, são muito importantes todos esses esclarecimentos. Tenho absoluta certeza que vai ajudar e muito os nossos telespectadores. Muito obrigada. Fico feliz. Certo. Obrigada. E hoje nós vamos encerrar o programa com música. Já mostramos aqui no começo da quarentena o grupo de Canto Sol de Si. Nada melhor do que rever e ouvir essa turma cantando a música de Marcelo Delacroix, Trem de Ferro. Essa música foi feita em cima do poema homônimo de Manuel Bandeira. E o Marcelo Delacroix fez um belíssimo mix do poema com a música Trenzinho Caipira de Vila Lobos. Então, eu encerro o programa nesta maravilhosa viagem de trem. E se você quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável, é só entrar no canal da Band no YouTube. Nos acompanhe também no Instagram e na página da Band no Facebook. Você pode ainda me seguir no Instagram, Laura Medina Saúde. Obrigada pela sua audiência. Então, vamos ficar com o grupo Sol de Si da Escola Projeto. Mas antes é importante falar que a gravação da música feita com toda a turma no estúdio aconteceu antes da pandemia. Agora, durante a quarentena, cada uma das cantoras fez a gravação para este clipe que vamos ver em casa, respeitando o isolamento social. Tchau e até semana que vem. Menina bonita do vestido verde, me dá tua boca.